Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 21 de julho, Lourenço de Brindisi. Lourenço, nascido em Brindisi, Itália, em 1559, entrou para a Ordem dos Capuchinhos, vindo a dedicar-se à pregação por toda a Europa. Homem de profunda cultura e piedade, desempenhou importantes encargos diplomáticos a serviço da Igreja e da sociedade civil. Faleceu em Lisboa em 1619. Lourenço de Brindisi, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Êxodo, capítulo 16, dos versículos 1 ao 5 e depois dos versículos 9 ao 15. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai. No dia 15 do segundo mês da saída do Egito, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e a Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a esse deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. E Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Disse-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 77. O Senhor deu o pão do céu como alimento. E tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam:
Pode o Senhor servir a mesa no deserto? Ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná, e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus, e fez vir por seu poder o vento sul. Fez chover carne para eles como pó, choveram aves como a areia do oceano. Eles caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 ao 9. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galiléia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Reflexão. O povo no deserto recebe como alimento o maná. É algo que ele não sabe o que é, justamente para indicar que vem de Deus, como um dom. Assim como a libertação é um dom, a comida também o é. Não temos como saber exatamente o que era aquele alimento, mas entendemos que na falta que o deserto proporciona, Deus alimentou seu povo para que não morresse. Pão e deserto, caminho e fé. Eis os grandes temas do Êxodo, para que possamos meditar e seguir também em nossos êxodos pessoais. Na conhecida parábola do semeador, o convite é para que sejamos capazes de retirar as pedras que sufocam irmãos e irmãs, sendo doçura no caminho, a fim de que os campos se revistam de trigais e o alimento seja abundante. Só assim podemos ajudar a minimizar as ações externas que incidem sobre as sementes: pássaros, pedras, sol forte e espinhos. Se isso acontecer, teremos fortalecido e tornado férteis nossos corações, para que o ensinamento possa cair e gerar muitos frutos. É um compromisso diário, um caminho que não termina e que deve ser feito na alegria de bem escutar para melhor poder entender e comunicar. Mas e quanto a nós? Vimos que o povo do deserto se alimentou do pão que veio do céu. Mas e nós? Será que temos nos alimentado do pão que veio do céu? Temos participado, juntamente com as nossas famílias, do banquete do Cordeiro todos os domingos na igreja? A hóstia consagrada é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o pão que vem dos céus. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.
Tenha um santo e abençoado dia.